do jugo da escravidão, o ciclo mundancista, você pode até não perceber, mas ele é parte importante da nossa vida. E eu considero que o exercício da luta em defesa do Lula livre é também clamar por justiça por Marielle, é também clamar por justiça por Dinho. Falava ontem, quanta insensatez, aonde nós chegamos. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o fato de Dinho aqui em São Paulo, o Dinho vai à delegacia, presta uma queixa e diz: acabo de ser assaltado por um homem branco. O Dinho vai em encontro do seu automóvel, a polícia identificou o Dinho como negro e executou o Dinho, que tinha dado uma queixa à polícia de que o ladrão da sua moto era um branco. Somado, adicionado a essa coisa que a gente achava que era só nos Estados Unidos e que bateu às nossas portas, aí nós temos que acreditar que essa luta por Lula livre, ela tem que ser a luta diária, no café da manhã, no almoço, na janta. Nós temos que radicalizar aquela garrafinha do café, Lucélia Santos, que muitos artistas tomaram a coragem, souberam enxergar e de forma criativa ocupou as praças, botou a garrafinha de café e começou a conversar com o povo, levou um pãozinho, levou um bolo. Nós vamos ter que conversar isso com o povo para dizer que Lula precisa ser livre para ajudar na construção de uma viragem necessária, porque a continuidade desse governo é aprofundar a desigualdade, é a vulnerabilidade, é um desastre social. Lula livre faz parte da nossa vida. Lula livre, Lula livre, Lula livre. Viva a unidade do povo brasileiro. Nós vamos dar início aqui, convocando a nossa mesa. Nós queremos convidar rapidamente a companheira Lulian, filha do presidente Lula. Lulian vai compartilhar aqui nesse espaço. Vamos montar essa mesa. Chamar rapidamente o nosso querido amigo e irmão Guilherme Boulos. Convidar a nossa querida lutadora, essa grande artista Lucélia Santos. Chamar o nosso líder, grande liderança, destemida, daqueles que não fogem da luta, nosso querido senador Requião. Chega para frente. Convidar o nosso amigo e irmão, que também vai celebrar junto conosco esse encontro, nosso amigo Ariovaldo, pastor Ariovaldo. Convidar essa jovem que também compõe essa frente de lutadoras e lutadores, a nossa liderança, a nossa jovem batalhadora, uma mulher destemida. Ela é parte da Revolução Laura. Venha, Manuela. E queremos convidar aqui aquele que com certeza todos nós acreditamos, se a gente conseguisse, Gleice, subtrair os fake news, nós teríamos um presidente qualificado, um presidente inteligente, um presidente responsável, um presidente daquele que fala a língua do povo, daquele que sabe dialogar, daquele que tem compromisso com um projeto de nação. Faltou poucos dias, mas melhores dias virão. Haddad, presidente, venha compartilhar nesse espaço, nesse momento com a gente. Eu quero aqui passar a palavra para o nosso querido presidente Wagner, que vai dar início aqui, e nós vamos já começar a ouvir a todos e todas. Essa mesa está muito feia, as mulheres na rua. Vocês sabem que a gente tem que falar alguma coisa aqui, viu, Paulo Caboclo? Eu sei que você está desesperado, é porque o Haddad tem que chegar aqui na mesa, entendeu? Então, nós estamos aqui só fazendo mais uma fala, assim, na expectativa do presidente Haddad está chegando aqui na mesa. Vamos pôr essa mesa melhor aqui, é verdade, a copeira está correta. Vamos vir cá, vem cá, vamos colocar as mulheres aqui no centro da mesa. Vem cá que eu vou ficar em pé.
Vamos colocar o pessoal sentado aqui. Ótimo. Assim. Podemos ver? Tá legal agora? Vamos ficar aqui. Tá bom. Então vamos começar. A data chegou. Vamos fazer a primeira fala. Eu pediria que as pessoas fossem breves nas falas, porque realmente está muito quente. Chamar aqui a nossa companheira, essa amiga, a nossa companheira, filha do presidente Lula, passar a palavra para minha companheira Lurian. Uma salva de palmas, muita emoção. Fale onde você quiser, Luri. Luri, fala daqui. Boa tarde. Boa tarde, companheirada. Eu não podia ter participado desse evento sem vir aqui agradecer a cada um e cada uma que tem feito ações em defesa do meu pai. Agradecer a Gleise, agradecer ao Paulo Okamoto, agradecer ao Wagner da CUT, agradecer a cada um e cada uma aqui. A nossa família, ela está de luto desde o dia 4 de março de 2016, desde a coercitiva. Aí depois teve a morte da Marisa, aí teve a prisão do meu pai, aí teve a morte do meu tio Vavá, e agora nós estamos mais do que lutados com a partida do nosso Arthur. É um momento de muita tristeza para nós, mas também é um momento de muita resistência, porque assim como meu pai, nós temos um compromisso, todos nós da família e cada militante presente aqui, não podemos medir esforços para tirar ele de lá, porque tem o compromisso de honrar e de provar sua inocência para a memória do nosso querido Arthur, para a memória da Marisa, para comprovar a sua inocência para os netos, para o Arthur, para o Asta, para o Tiago, para o Pedro, para a Laura, para a Eva, para a Biseta, para a Ana Lua, para o João Gabriel, para a Maria Beatriz, porque essas crianças têm o futuro e têm a história para contar. E eles têm muito orgulho do avô deles, como eu tenho muito orgulho do meu pai. E eu sei que cada militante aqui tem muito orgulho do nosso líder. Então, o que eu tenho feito no Rio de Janeiro, o que eu tenho dito para a nossa militância nas reuniões que eu tenho feito, nós temos dever moral de estarmos na rua para poder pedir a liberdade do Lula. Temos dever moral de resgatar a nossa base para ir para a rua, para comprovar, para desmentir cada acusação de que ele foi vítima. Nós tirando Lula da cadeia, nós estamos soltando a nossa voz. É só com o Lula livre que nós vamos convencer, que nós vamos conseguir evitar que o nosso país entre num colapso maior do que já está vivendo. Então eu peço a vocês que não desistam, que resistam com a gente, que lutem com a gente. E que eu quero agradecer cada mensagem de apoio e solidariedade, cada mensagem, cada carinho, cada oração e cada gesto. Meu muito obrigada para cada um e cada uma de vocês aqui. Até dia 7, até dia 10, e Lula livre. Em breve ele vai estar aqui com a gente. Lula livre! É isso aí! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Vamos levantar! Livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Vamos lá! É isso aí! Obrigado, Lurian. Vamos dar continuidade ao nosso ato. Queremos convidar agora o pastor Ariosvaldo Ramos. Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Vai falar aqui da tribuna. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, em 2016, denunciou que havia um golpe, que havia uma trama contra o Brasil, fazendo um acordo com todos, inclusive com religiosos da nossa fé, e nós rompemos então com o nosso campo e saímos à rua para denunciar um golpe de Estado e uma tentativa de destruir a soberania do Brasil. E a nossa maior figura representativa do que significa o Brasil que nós sonhamos é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, quando ele começou a sofrer toda sorte de injúrias,
toda sorte de calúnias, de mentiras, e finalmente foi condenado sem provas, sem materialidade de crime, sem nada que pudesse comprovar a participação dele em qualquer que seja o delito que lhe tenha sido apresentado como sua culpa ou sua conivência. Nós então decidimos desde então que nossa batalha era levar o nome do Lula não apenas como alvo das nossas orações e petições ao Senhor por sua vida, por sua família, mas principalmente por sua liberdade, porque a liberdade do companheiro Lula é a liberdade da causa operária no Brasil. O que está acontecendo com o Lula é o símbolo de tudo o que estes querem fazer com o trabalhador e a trabalhadora, e já estão a fazer. Por isso, arregimentar as nossas forças em torno da liberdade do companheiro Lula é arregimentar as nossas forças pela retomada de uma democracia a partir do trabalhador e pela retomada da soberania do nosso país, que hoje é apenas então somente uma nação difamada e esculhambada no mundo, porque não tem mais a referência que teve com o governo popular. Por isso, nós não arredaremos pé da nossa luta. Nós estamos organizados em todo o Brasil, agora com um objetivo claro: lutar pela liberdade de Lula, porque lutar pela liberdade de Lula é lutar pela libertação de todo trabalhador e de toda trabalhadora da opressão que se tornou o Brasil depois desse golpe. Por isso, Lula livre, Brasil soberano. Obrigado. Lula livre! Queria anunciar a presença, chegou aqui também a nossa professora Ana Estela Haddad, que veio acompanhando também o Fernando Haddad nesse momento. E vamos, que o tempo hoje, queria convidar para fazer uso da palavra agora essa atriz extraordinária do teatro, da televisão brasileira, essa militante, ativista pela democracia, a nossa amiga Lucélia Santos. Oi, gente, sem medo de ser feliz com vocês. Olha, eu quero começar essa fala fazendo uma homenagem pessoal à militância em Curitiba, ao pessoal que está resistindo na vigília Lula livre há um ano. Parabéns a vocês, porque eu vejo o esforço e a luta dessa manutenção dessa energia, que é uma energia que alimenta muito o presidente Lula, eu tenho certeza disso, porque é uma energia próxima, é uma energia humana e quase familiar. Muito obrigada a cada um que participou e participa da vigília Lula livre em Curitiba. Obrigada. Eu quero falar aqui, como o Lula me ensinou uma vez, eu vou falar com o coração. Hoje, eu cheguei aqui às 9 horas da manhã porque eu queria ouvir tudo o que está sendo escrito sobre o sistema de comunicação e o sistema de criação dessa campanha. E eu ouvi e gostei muito de muitas falas e da maneira como a campanha está sendo estruturada. E o João Pedro Stede, ele falou da gente penetrar a sociedade, estimular e motivar e penetrar ainda mais a militância e pressionar o judiciário. Eu acho que essa forma de estruturar é perfeita e é o papel que nós temos que nos comprometer a cumprir a partir do nosso encontro aqui hoje. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre o que me representa aqui hoje, que me dá lugar de fala, que é sobre o artista, que é sobre a arte, que é uma coisa mágica. Eu quero falar sobre o mágico, sobre o lúdico, que perpassa, que atravessa toda a lógica, toda e qualquer lógica, porque pela lógica nós estamos, com perdão da palavra, fudidos, ok? E não serve nenhuma lógica para nós. Olha o exemplo do Zé de Abreu, do presidente Zé de Abreu. Eu acho que é na brincadeira, é no jogo, é no senso de humor e é sobretudo na criatividade que essa campanha tem que ser construída. Nós temos que ser criativos
A gente tem que ser mágico, a gente tem que penetrar essa Polícia Federal de uma forma que eles não esperam. Eu espero que essa energia seja transformada e que nós possamos cumprir um papel na transformação e nessa mudança de energia, porque o Brasil está hoje vivendo uma energia pesada, uma energia de morte, que é o que nós não queremos. Toda a energia que esse pessoal está propagando vem pelas armas, que é morte, vem pelo envenenamento, como em Brumadinho, pelo que intoxica e mata, é morte. Matam seres humanos, matam os peixes, a fauna, a flora, matam as árvores, a natureza, não deixam espaço para a gente respirar. Nós temos que ser militantes da vida, e a vida somos nós. É gente, é coração, é afeto, é amor. A gente tem que propagar uma energia amorosa. A gente não pode aceitar ódio, falta de amor, falta de relacionamento humano. A gente tem que ganhar pelo amor e pelo desarmamento. Nessa campanha, os pacifistas, os que são contra as armas, têm que estar representados nesse Lula livre. As pessoas têm que se vestir de branco e lutar pela paz no Brasil. As mulheres, eu ia falar exatamente disso. Os índios têm que estar à frente do movimento Lula livre. Os índios hoje, todos os dias, a imprensa não noticia. Eu acompanho esse trabalho. Os índios estão sendo assassinados e as terras estão sendo invadidas. Todos os dias as terras estão sendo invadidas. Hoje estão querendo censurar a comunicação pelo Ministério do Meio Ambiente, porque eles estão querendo que as mineradoras entrem nas terras indígenas pela força e roubem todas as riquezas do Brasil e dos índios, através da força e, mais uma vez, da morte. Nós temos que lutar, nós temos que encontrar uma maneira de lutar, e eu creio que essa maneira é pelo amor, pelas crianças, pelas mulheres, pelos negros, pelos índios, pelo movimento LGBT. Nós temos que estar juntos, unidos e tocar adiante, que Manuela e Haddad fizeram com tanta galhardia, tocar adiante esses valores e bater nessa tecla. Armas não, amor sim, amor, paz e mais. Tem que ter representatividade interreligiosa. Esse ponto é importante. No movimento Lula livre, todas as religiões têm que estar presentes. Eu acho que era isso que eu queria falar. Índio, mulher, negro, crianças, pessoal da terceira idade, todas as pessoas que não são contempladas. Mas sobretudo hoje eu quero falar dos índios, que são hoje os que estão mais afetados. Obrigada, eu não vou me estender. Basicamente, estamos juntos. Lula livre! E eu quero falar que os artistas são bons. Querem endemonizar os artistas falando uma bobagem sobre a Lei Rouanet, que as pessoas nem sabem do que se trata. Os artistas são puros, são bons, não são ladrões. Vivam os artistas. E a grande maioria dos artistas brasileiros é Lula livre. Valeu, Célia, muito obrigado, brilhante. Bom, vamos dar continuidade ao nosso ato. Todos nós tivemos a oportunidade de trocar ideias, debater profundamente e acreditamos e estamos confiantes que estamos no caminho certo. Tudo aquilo que se viu acontecer decorrente do golpe gerou um conjunto de prejuízos para a sociedade. Emenda Constitucional 95, reforma trabalhista, terceirização generalizada e irrefreável. E assim, foi muito importante que a gente pudesse contar nesse último período com um conjunto de guerreiros, com um conjunto de guerreiras, na luta democrática, no movimento de resistência, e a luta se deu no campo social, mas foi muito importante contar com pessoas que enfrentaram essa batalha no interior do Congresso Nacional. A essa luta se soma, e vai ser muito bom a gente poder ouvir aqui o nosso querido senador Requião.
Requião com a palavra. Lula livre, companheiro. Pode ser traduzido hoje com toda a precisão como Brasil livre. Nós precisamos entender e passar a relacionar a liberdade do Lula com a liberdade do país, com a liberdade dos trabalhadores, com a liberdade dos sindicatos, com a soberania nacional. O Lula está preso por um artifício jurídico e uma manipulação do direito penal, que cada dia fica mais clara para a população brasileira. Uma juíza de Curitiba copia a sentença do Moro, no caso do apartamento, e aplica a mesma sentença no caso do sítio de Atibaia. É uma falsificação, uma colagem. Nada do que foi investigado foi provado. É evidente que o Lula pode ser objeto de investigação, sim. Eu posso, a Gleisi pode, o PT pode, a Manuela pode, o Haddad pode. Mas é preciso, nesse momento, que a gente entenda que as sentenças dadas ao Lula até agora têm que ser anuladas e devem ser reexaminadas por juízes vinculados ao direito e não à ideologia da direita. O que é que acontece no Brasil hoje? É um ataque do capital financeiro contra a soberania nacional. Começa pela precarização do Estado, que é reduzido a quase nada diante do Banco Central, que tem todos os poderes. E fica aqui uma observação minha, Boulos, que eu não poderia deixar de fazer, senão eu não seria mais o velho Roberto Requião de Guerra. Eu vi os parlamentares do PT votarem no Congresso Nacional no Roberto Campos para a diretoria do Banco Central. Isso tem que acabar, tá? Não é possível que essas coisas aconteçam. Banco Central independente, privatização da Petrobras, fim da soberania, precarização do Estado e valorização do Banco Central. Lula livre é o contrário disso. Precarização do parlamento. Veio essa história da demonização da classe política e vocês viram no que deu isso tudo. Um Congresso Nacional vinculado ao financiamento privado de campanha, que se submete à venda de voto. Mas mesmo assim, eu gostaria de dizer a vocês que eu não acredito que esse Congresso vote as reformas do Guedes e do Bolsonaro. Esse Congresso não vota a reforma da Previdência, a não ser que seja comprado. Este Congresso foi eleito pela insatisfação popular em relação à classe política que foi demonizada. Mas é seguramente o pior Congresso da história do país. Só que é alienado, não tem noção do que é nação, dos comprometimentos da soberania. Se coloca em contraposição à miséria e ao desespero do trabalhador, que não tem mais aposentadoria, que não tem emprego e não tem salário. É um crescimento econômico à custa da precarização do trabalho. E Lula livre significa exatamente a contraposição a isso tudo. Eu acho que nós temos que falar pouco nessa reunião. De uma forma ou de outra, o Wagner e o outro companheiro já colocaram esta vinculação fundamental. Lula livre é Brasil livre, é trabalhador soberano, é o Brasil livre da influência do capital financeiro e não mais como Estado associado a potências como os Estados Unidos da América do Norte. Minha gente, é por aqui que eu encerro. Lula livre, Brasil livre. Bom, gente, vamos dar continuidade a essa nossa cerimônia
ficou para mim uma honra muito grande. Quando a gente fala de amigos, fica um pouco mais fácil de falar nesse momento, para a gente anunciar a próxima pessoa que vai falar aqui. Há um tempo atrás eu conheci um rapaz que começava, eu sou um pouco mais velho que ele, fazendo um movimento social aqui no Brasil, movimento pelos trabalhadores, movimento em defesa da moradia, e criou um movimento chamado MTST, junto com outras pessoas, e nós não achávamos naquele momento que ali estava crescendo e aparecendo uma das maiores lideranças da esquerda brasileira, das maiores influenciadores da juventude da esquerda brasileira. Uma grande liderança, se tornou agora nessa campanha presidencial um líder que sai muito mais além das questões do PSOL, que é o partido dele, e lidera na realidade a esperança de muita gente, que é um país transformado, diferente, com liberdade. Prazer de chamar para falar aqui meu companheiro Guilherme Boulos. Está o povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Eu quero cumprimentar meu amigo Wagner, Adilson, a nossa mesa, Haddad e Manuela, que construíram também uma chapa importante no combate na última eleição a essa turma que ganhou. Cumprimentar a Lurian, representando a família do presidente Lula aqui hoje, e deixar os nossos profundos sentimentos pelo pequeno Arthur mais uma vez, Requião, Lucélia, Ariovaldo, cada guerreiro e cada guerreira que desde de manhã está aqui nessa plenária discutindo os rumos da campanha Lula Livre. Quero cumprimentar também, porque encontrei algumas pessoas que estão aqui, que há quase um ano, heroicamente, tem resistido na vigília em Curitiba, demonstrando a importância de se manter de pé a bandeira por Lula livre. Olha, a luta pela liberdade do Lula, Gleisi, não é a luta apenas de um partido. A luta pela liberdade do Lula não é tampouco apenas a luta daqueles que concordam com o projeto que o Lula representa. A luta pela liberdade do Lula tem que ser uma luta de toda a esquerda brasileira, de todos aqueles que defendem a democracia nesse país. Porque democracia não combina com preso político. O Lula é um preso político no Brasil, e nós temos que reafirmar isso em alto e bom som em todos os momentos. Todo mundo sabe a condenação feita a toque de caixa, sem prova, de maneira escandalosa pelo juiz Sérgio Moro. Era para retirar o Lula do processo eleitoral. Foi uma prisão política, e por isso a luta pela sua liberdade é a luta democrática e é uma luta política essencial que nós temos que travar nesse nosso momento. Ainda mais quando máscaras começam a cair, máscaras de moralistas sem moral, de quem se apresentava como paladino e guardião da República, como o ministro Sérgio Moro, que hoje é cúmplice de um laranjal, é cúmplice de um governo de milicianos, é parte de um governo de milicianos, como o seu Deltan Dallagnol, que vai ficar marcado para a história por aquele PowerPoint patético, vai para a lata do lixo da história, e que agora quis meter a mão em 2,5 bilhões de fundo público para fazer o seu próprio caixa privado.
Se a justiça tivesse 1/3 da virulência que teve contra o Lula, contra o Dallagnol, ele estava preso por crime de lesa pátria, porque articulou isso com norte-americanos. As máscaras estão caindo de um governo que foi eleito se apresentando como nova política, como salvação. O que nós estamos vendo é uma família fazendo lavagem de dinheiro da milícia, mostrando o mais profundo despreparo para governar o Brasil e sem nenhum compromisso com a democracia e com os direitos sociais. Por isso, mais do que nunca, esse encontro é fundamental. Reforçar e fortalecer em todo o Brasil a campanha pela liberdade do Lula é uma tarefa de todos e de todas nós. Construir grandes mobilizações no dia 7 de abril, quando se completa 1 ano da sua prisão arbitrária, é um desafio e uma tarefa de todos e todas nós. E quero dizer a vocês, contem com o MTST, contem com o Povo Sem Medo, contem com o PSOL nessa tarefa e nessa batalha. Da mesma forma que há quase 1 ano nós nos juntamos para desmontar uma farsa na ocupação simbólica do triplex lá no Guarujá, nós vamos estar juntos novamente nesse momento da campanha Lula Livre para tomar as ruas junto com vocês e defender a nossa democracia, os nossos direitos, contra essa reforma da Previdência criminosa, contra um governo de milicianos e por justiça por Marielle, e levantar a bandeira do Lula livre. Às vezes a gente ouve, e termino com isso, entre os militantes, nos movimentos, algumas pessoas que se perguntam: mas nós fizemos tanto e estamos nessa situação. Gente às vezes cabisbaixa. O que eu tenho a dizer a vocês é algo que o Lula disse lá em São Bernardo no dia daquela fatídica prisão: a única luta que se perde é aquela que se abandona. Nós não vamos abandonar essa luta, vamos seguir até o fim, porque por mais severo, por mais duro e mais frio que esteja sendo essa nossa travessia no inverno, logo ali adiante nós já estamos vendo as flores da primavera. Elas virão e nós vamos semear elas. Lula livre! Muito obrigado. Muito bom a contribuição sempre gigante que abrilhanta o nosso evento. Obrigado, Guilherme Boulos. A gente está cumprindo o nosso papel e eu penso que é o nosso dever a todo momento ajudar na construção da nossa história. Eu vi ali, às vésperas do carnaval, algumas pessoas dizerem: será que a Mangueira acertou? Será que a Mangueira vai conseguir emplacar? Será que é apropriado o momento para a gente contar uma história e ninar gente grande? Olha só, das cinzas, o brilho da Mangueira fez ecoar e o carnaval demonstrou que é possível se mudar. A gente se alimenta de sonhos e esperanças, e é verdade que brota da luta democrática lideranças importantes, homens, mulheres, jovens, determinados, num cenário bastante adverso, onde a gente vai
enxergando e encontrando o nosso caminho. Eu confesso para vocês que me entusiasmei e fiquei assim muito encantado, motivado, porque a gente olhava durante o processo eleitoral uma jovem que carregava uma criança, que ocupava um espaço, que dialogou com o nosso povo, que levantou a bandeira por Lula livre e construiu as condições para que a gente pudesse dizer para o nosso povo que o Brasil tem jeito. A Manuela tem sido um exemplo de liderança política. E penso assim, foi muito importante, passado o processo eleitoral, ela ter se dedicado a escrever um livro. A Revolução Laura é também parte da nossa revolução. Ela complementa a luta por Lula livre. Portanto, Manuela, se dirige aqui ao nosso espaço e vamos ouvir Manuela D'Água. Lula livre! Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro. Vem ver comigo, companheira. A cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol. Quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. E nós, companheiras e companheiros, com esse poema de Tiago de Mello, eu quero saudar a cada uma e a cada um de vocês, dizer que fico muito contraditoriamente, muito feliz por nós estarmos aqui nesse dia reunidos, Boulos, Haddad, Requião, Floriano, Célia, pastor querido, tanto que nós temos que falar com os nossos cristãos, com os homens e com mulheres de fé desse país, sobre o resgate do amor, da solidariedade, da empatia. Mas eu fico contraditoriamente feliz porque é muito bom saber que nós temos uns aos outros, que nós estamos unidos nessa e em tantas lutas que essa luta representa, mas nós não queríamos estar aqui. Hoje esse encontro e os próximos dias são dias que revelam, e esse encontro, e tem sido assim no último ano inteiro, seja na eleição ou fora dela, são dias que revelam o que de mais triste e mais escuro tem acontecido no nosso país, escuro em alusão a Tiago de Mello. A prisão de Lula, assim como a perseguição ao PT, nunca foram apenas a prisão de Lula e a perseguição ao PT. Aqueles que não compreenderam isso, não compreenderam e não têm condições de lutar para que o Brasil dê um salto ou enfrente isso como precisa enfrentar. A perseguição ao PT sempre foi a perseguição ao que todo o nosso campo representa, ao que a esquerda representa, ao que o sonho de um Brasil desenvolvido representa, a ideia de que nós podemos ter um país livre, desenvolvido, justo, que valorize o trabalho, que não explore as suas mulheres e seus homens. Assim como a prisão de Lula nunca foi apenas a prisão de um ex-presidente da República, sempre foi a prisão de um sonho. A prisão de Lula é a prisão do nosso sonho, de um Brasil justo, de um Brasil livre, como disse o Requião. Lula livre se confunde com o Brasil livre, porque se confunde com o nosso projeto de Brasil soberano e com valorização do trabalho. Lula livre se confunde com o nosso povo livre, porque se confunde com a ideia de que mulheres e homens podem ser quem quiserem ser. É por isso, companheiras e companheiras, que eu tô tão assim que eu falei companheiras e companheiras, viu, Anistela? Só tô olhando para vocês, que a primavera que vai enfrentar esse inverno é feminista. Essa é uma certeza que eu tenho quando eu viajo o Brasil inteiro. Mas é por isso, companheiros e companheiras, que nós do PCdoB sempre estivemos juntos e seguiremos juntos nessa luta. Eu dizia para o Haddad e para o Requião, a nossa base social, a base dos nossos partidos, de todos os partidos do nosso campo,
não apenas do PSOL, do PDT, do PT, do PCdoB. A nossa base social, a base, ela está unida. A nossa base social está unida porque sente na pele o que é a precarização do trabalho, porque sabe no cotidiano o que pode ser o massacre contra o povo pobre se for aprovada a reforma da Previdência. A nossa base social está unida porque as mulheres sabem o que significa o janeiro sangrento que mais matou mulheres em todos os janeiros da história do Brasil. A nossa base está unida porque sabe no cotidiano o que é enfrentar a máquina de fake news que não mente para destruir as nossas reputações, mas para nos destruir enquanto humanos, para fazer com que o outro lado se sinta autorizado a nos matar, não só quando atiram contra a Marielle, mas infinitas vezes quando quebram a memória dela, quando tripudiam sobre as suas lutas e sobre as nossas lutas. É por isso que Lula livre agora também deve significar, na nossa opinião, um salto na construção da nossa unidade de ação. Lula livre nos une porque une aqueles que querem o Brasil livre. Lula livre nos une porque une aqueles que querem o povo desse país livre e feliz de novo. Boa luta, seguimos juntas e juntos. Lula livre, Brasil livre, povo brasileiro livre, Brasil soberano com valorização do trabalho. Gente, vamos lá, parabéns Manuela Guerreira, representando toda a nossa luta das mulheres, dos jovens, de todos os lutadores e lutadoras do Brasil. Vamos fazer aqui uma salva de palmas para a Vigília Lula Livre lá de Curitiba, gente. Estou vendo muita gente aqui, guerreiros e guerreiras, um ano, todos os dias. Boa noite, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Bom dia, presidente Lula. Guerreiras e guerreiras. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! E agora, ó. Isso, Lula livre, gente. Vamos, eu peço que todos continuem na sala. Chamar agora para fazer uso da palavra um companheiro que é bastante corajoso, né? Acho que se tem uma palavra para definir esse companheiro, é coragem. Absolutamente corajoso. Fico corajoso e algumas atribuições foram colocadas aqui pelo plenário. Corajoso. Professor universitário, militante, ex-prefeito de São Paulo e que aceita uma tarefa de substituir, porque nós sabíamos que o candidato nosso era o presidente Lula, que foi tirado da eleição porque seria eleito presidente, e há 2 meses do pleito, esse companheiro é escalado, pega a tarefa, roda esse Brasil inteiro de fora a fora, unifica milhões de pessoas, ganha milhões de pessoas para a luta da democracia, faz uma campanha junto conosco, extraordinária, e por muito pouco, não se elege presidente do Brasil. Eu tenho a honra de chamar para falar, usar a palavra, o professor Fernando Haddad. Lula livre! Companheiro Boulos, Requião, prazer em estar com vocês, Wagner Freitas da CUT. Queria cumprimentar, em especial, algumas mulheres, em nome das quais cumprimento todas as companheiras presentes, Manuela, Lurian, Lucélia, minha presidenta Gleise Hoffmann, Ana Estela, minha companheira de vida. Cumprimentar todas vocês em nome delas. Gente, é sempre muito difícil falar de uma coisa inaceitável, como é o caso da prisão do presidente Lula. Uma coisa muito difícil para todos nós. Todos nós temos uma longa história com o presidente Lula, de amizade, de carinho, de respeito pela sua liderança, de respeito pelo projeto que ele representa, de respeito pela sua trajetória de vida, pela sua origem, pela sua capacidade de superação.
Então, para nós é sempre muito difícil lembrar dessa injustiça, desse processo que nos tirou o Lula já há praticamente um ano. Eu gostaria de, no dia de hoje, nós estamos em março, ter na presidência da República alguém que olhasse de igual para igual o presidente Donald Trump, por exemplo. Eu acho até que o Trump ia ficar intimidado na presença do Lula. Com certeza ficaria. Ficaria intimidado pelo que o Lula representa. Assim como todos os líderes mundiais, de alguma maneira se intimidavam na presença do Lula. Porque todos eram diplomados, em geral brancos, e o Lula era uma pessoa que tinha vindo do sertão do Nordeste, que tinha vendido amendoim, engraxado sapato, que tinha feito curso técnico para chegar a um torno mecânico, presidir um sindicato, ser deputado constituinte, rodar esse país e chegar à presidência da República e sair com a maior aprovação da história, talvez do Ocidente, porque nunca se viu alguém sair tão prestigiado da presidência da República. Eu queria que na presidência da República tivesse alguém que não fomentasse a violência, alguém que só falasse de paz, de amor e de oportunidade. Alguém que fizesse ajustes nas contas públicas, como o Lula cansou de fazer, mas que não fizesse recair a carga desse ajuste sobre os mais vulneráveis, como está fazendo o governo Bolsonaro. Alguém que visse na geração de emprego a saída da crise. Alguém que visse na educação a saída da crise. Alguém que olhasse para uma criança e quisesse encher as mãos dela de livros, de flores, de amor, de carinho, e não colocar uma arma na mão da população. Eu queria ver na presidência da República alguém que não se furtasse ao diálogo com todos os segmentos sociais, com o MST, com o MTST, com a comunidade LGBT, com as mulheres desse país. Alguém que não medisse esforços para fazer valer o que manda a Constituição. 8 anos à frente da presidência da República, nenhuma frase de desmerecimento a quem quer que seja, nenhum desafio institucional, nenhuma provocação. Lula desafiava a fome, Lula desafiava a ignorância. Era isso que o Lula desafiava. E desafiava para superar, desafiava para erradicar, desafiava para apresentar um Brasil que nós não conhecíamos até então. Pensou, os 8 anos, pensou em fazer o bem para esse país. Pensou em oferecer oportunidades para todos. Pensou no povo mais pobre, no povo mais vulnerável, naquele que mais precisava do apoio do Estado para superar as suas condições, às vezes adversas, de vida. Eu passei um bom tempo desses 8 anos ao lado do Lula, durante 6 anos como ministro, outros 2 como assessor, mas sempre ao lado dele. Nunca vi o Lula desperdiçar um minuto do seu mandato para outra coisa que não fosse olhar para o interesse público. E a Lava Jato, não é verdade que o Lula é investigado há 5 anos. O Lula é investigado desde que ele surgiu em São Bernardo. O Lula é acompanhado para e passo desde que surgiu como liderança política. Porque desde que ele surgiu se sabia do seu potencial. Desde que ele surgiu, o Lula fez tremer a elite desse país. Não porque ele fosse prejudicar a elite, mas porque ele ia fazer valer as oportunidades para quem ele representava. Então, desde sempre ele foi acompanhado. E a Lava Jato só precisava fazer uma coisa: apontem em 8 anos de mandato. Nós estamos falando de 8 anos. Apontem uma atitude do Lula, uma decisão do Lula que contrariasse o interesse público. Eles só precisavam mostrar isso. Nos 8 anos que ele passou na presidência, um ato dele que contrariasse o interesse público. Eles não conseguiram.
não conseguiram e passaram a julgar o Lula por uma coisa que até então não existia no nosso ordenamento jurídico, Luciano. Condenaram o Lula por um ato de ofício indeterminado. Ou seja, não conseguiram apontar uma atitude dele que contrariasse os interesses do país. E porque não conseguiram criar uma ficção jurídica? Foi por um ato jurídico indeterminado. Então nós estamos na situação absurda, na situação surreal, de ter o maior líder político da história desse país preso, não se sabe por quê. Preso por um ato indeterminado. Eles imaginam, porque tudo no Brasil é assim, que o tempo vai nos fazer esquecer o Lula. Eles estão enganados, porque eles não conhecem a esquerda, não conhecem o PT, não conhecem o PSOL, não conhecem o PCdoB, não conhecem as forças progressistas desse país. Nós não vamos esquecer o que está acontecendo. O que está acontecendo é injusto, não é correto. Nós podíamos ter à frente do nosso país alguém que estivesse à altura do nosso país. Fizeram tudo isso para colocar na presidência uma pessoa que nem merece comentário. Tamanho despreparo para exercer a presidência da República. Tamanho despreparo. Nós, portanto, estaremos aqui. Nós estaremos aqui. Ontem estivemos, estamos hoje, estaremos amanhã, defendendo uma tese que é a tese mais justa e que, como disse o Requião com muita propriedade, se confunde com a liberdade do próprio país. Lula livre hoje é sinônimo de Brasil livre, do que estão fazendo com o nosso país. Eu durmo, Gleisi, todo dia com uma pequena esperança de que no dia seguinte eu vou abrir os jornais e não vou ler as notícias similares à do dia anterior. Isso até o presente momento não aconteceu. É todo dia um susto, é todo dia uma decisão equivocada, é todo santo dia uma ação governamental que coloca em risco a soberania nacional e a soberania popular. Coloca em risco os direitos políticos, coloca em risco os direitos civis, coloca em risco os direitos sociais, coloca em risco o meio ambiente. Todo santo dia isso acontece no país, antes mesmo da posse. Antes da posse já estavam criando um estrago nas relações internacionais do país. Parceiros históricos passaram a se distanciar do Brasil. O mundo árabe, a Ásia, a própria América do Sul, se distanciar do Brasil, estranhando a nova conduta, a nova condução dos destinos do país. Portanto, defender Lula livre, é defender o Brasil livre do que está acontecendo, livre dos desatinos do nosso dia a dia. Nós queremos voltar a sonhar, nós queremos voltar a criar, a inovar. O nosso tempo de governo era todo dia criando um programa novo, pensando numa fórmula nova e tendo um presidente que estava lá para garantir que os nossos sonhos se transformassem em realidade, pressionando a área econômica para viabilizar os recursos necessários para atender o povo. E não faltava recurso. Não faltava recurso para atender a população. Nós nunca acordamos sem esperança no governo federal enquanto estivemos lá. Ao contrário, a gente acordava com a sensação de que estava cumprindo um dever histórico para resgatar uma dívida social absurda de 500 anos com a população, com os indígenas, com os negros, com os quilombolas, com as mulheres e assim por diante. Todo mundo acordava com uma ponta de esperança. Hoje eu vou ser atendido, hoje eu vou ser olhado, hoje eu vou ser cuidado. Era assim que os brasileiros se sentiam. E nós temos a obrigação de fazer os brasileiros voltarem a sonhar. Nós estamos aqui pelo Brasil, nós estamos aqui pelos brasileiros e brasileiras, estamos aqui por justiça. Lula livre é uma obrigação de todos nós. É um reencontro do Brasil consigo mesmo. Abraço, companheiros. Lula livre, Lula livre, Lula livre. Viva a esquerda, viva a democracia.
Valeu, Fernando Haddad. A gente quer mandar aqui um recadinho, pedir aqui a todos que possam encostar aqui no mural para fazer uma foto, todo mundo de mão dada. E a gente também aí no plenário, porque nós temos que incorporar, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos lá, todo mundo de mão dada aí, mão para cima, a nossa energia positiva, por Lula livre, seguindo os passos da Manu, diria o poeta Tiago de Mello: faz escuro, mas eu canto, faz um canto pra valer. Viva o povo brasileiro, Lula livre pra vencer. Faz escuro, mas eu canto, faz um canto pra valer. Viva o povo brasileiro, Lula livre pra valer. Valeu! Pessoal, a organização está pedindo para todo mundo pegar as cadeiras, ajudar a empilhar, para que a gente possa ajudar a turma do sindicato. Lula declarou guerra contra a fome, a desigualdade social e o preconceito. Os poderosos não teriam direito algum de revoltar as certezas. Empilhar as cadeiras. A ideia de ver novamente liderando a resistência contra as reformas anticulturais, o autoritarismo e a entrega do país. Para federar o terreno, eliminar o sistema de justiça, inventar organizações, criminalizar provas, rasgar as leis da Constituição para encarcerar o homem inocente. O principal autor dessas fraudes, o ex-Sérgio Moro, foi premiado no Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Não há mais. Pessoal, vamos ajudar a empilhar as cadeiras. E o último aviso.